Boa tarde, nós vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre parasitoses intestinais. Então, sabemos que a gente vai falar hoje de uncinarioses. Sabemos que a uncinariose, ele é um nematelminto, ele é um parásito cilíndrico, ele tem o dimorfismo sexual, então tem o seu macho e fêmea. Então, vamos dar continuidade. A uncinariose é um agente específico, a uncinariose humanas, são os nematóides Ancylostoma duodenale e o Nectar americus. Eles habitam o intestino delgado, principalmente o duodeno. Então, as características principais das uncinárias, eles são um euminto, da família Nematelminto, cilíndrico, ele é um parásito pequeno, de cerca de 1 centímetro de comprimento, apresenta duas estruturas muito características, que é a sua cápsula bucal e bolsa copulatriz nos machos. Apresenta o esôfago largo e musculatura larga, esôfago largo e muscular, e apresenta seu dimorfismo sexual. Aqui a gente está mostrando, a bolsa copulatriz, que é a sua característica principal, e aqui está mostrando a uncinarias, que tem, um vai ter a lâmina cortante, outro vai ter os dentes. Nectar americus. Então, a gente vai falar as características dele, Ele, em sua boca, ele apresenta as lâminas cortantes, tem um esôfago claviforme e apresenta uma curvatura do esôfago voltada dorsalmente, aspecto de um S. Então, esses vermes, eles ficam virados, seu rosto é virado de costas. Suga sangue cerca de 0,026 ml verme dia. Então, tem a diferença, aqui está mostrando um Nectar americus, uma fêmea e um macho. A fêmea, como toda característica do parásito nematelminto, a fêmea ele termina em ponta, e o macho aqui não vai ser encurvado, ele vai ter sua bolsa copulatriz, que é a característica das uncinárias. Aqui está mostrando, na cápsula bucal do néctar, as lâminas cortantes. Aqui também outra imagem, mostrando aqui as lâminas cortantes. Então, vamos falar, da característica do Nectar americus do macho. O macho vai ser menor que a fêmea, Ele mede cerca de 5 a 19 mililitros de longitude, possui a bolsa copulatriz, que é a característica, das uncinárias. Na bolsa copulatriz, ela vai apresentar os raios de bolsas dorsais e tem espículas fusionadas. Possui um testículo tubular e um canal deferente. Aí aqui, mostrando, como é a sua bolsa copulatriz, ela é mais larga que ântia e o raio dorsal bipartido com suas espículas copulatriz fusionadas. As uncinárias, elas apresentam duas espículas copulatriz, e quando eles vão copular, eles vão aderir à sua cápsula copulatriz ao redor da vulva e vai liberar sua espícula. Aí aqui mostrando, a extremidade dele, a bolsa copulatriz. Aqui a extremidade posterior e mostrando as raias que
falam que parece as raias do guarda-chuva. Aí aqui mostrando a sua bolsa e quando ele libera a sua espícula. Aqui também, né, mostrando a bolsa copulatriz. E vamos ver agora a característica da fêmea do Nectar Americus. A fêmea ela mede de 9 a 11 milímetros de longitude, com extremo posterior em forma de cono, com uma capacidade de ovoposição de 6 a 11 mil ovos diários. Tamanho do ovo mede de 64 a 76 micras, a vulva anterior é metade do corpo e espinha caudal ausente. Apresenta 2 ovários, um ovoduto e um útero. Aqui é a característica da fêmea que vocês vão ver que a fêmea vai ser diferente da ancilostoma duodenale, que a gente vai ver mais à frente, mas para vocês fixar que aqui a fêmea, o final dela vai terminar em forma de cono e não tem uma espinha caudal. Então aqui está mostrando para vocês, né, ausente a espinha caudal, o formato de cono e a vulva anterior à metade do corpo. Aí aqui mostrando, né, o formato de cono. E agora a gente vai falar das características da ancilostoma duodenalis para a gente saber a diferença de cada um, do Nectar Americus e do ancilostoma duodenale. A ancilostoma duodenale apresenta cápsula bucal bem desarrolhada, possui pares de dente, já no Nectar Americus tem as lâminas cortantes. O ancilostoma tem os pares de dentes quitinosos e apresenta o corpo encurvado em forma de C e suga também mais sangue que o Nectar Americus. Ele suga de 0,3 ml verme dia, 10 vezes mais sangue do que o Nectar Americus. Aqui está mostrando a característica, né, da fêmea e do macho. Aqui a fêmea, o final dela termina em ponta e no macho tem a sua bolsa copulatriz, que existe só nas uncinárias. Aí aqui está mostrando, né, de novo, a fêmea, que termina em ponta, e o macho com a sua bolsa copulatriz. A característica deles, né? Então, o macho possui sua cápsula bucal, o intestino, o testículo, a vesícula seminal, o ducto ejaculador, sua espícula e a bolsa copulatriz. E a fêmea tem 2 ovários, um útero, o ovoduto e a vagina. Aí o ancilostoma duodenale aqui está mostrando sua cápsula bucal com os 2 pares de dentes. Aqui está a imagem, né, mostrando a sua bolsa copulatriz. Aqui está mostrando a sua cápsula bucal com os 2 pares de dente. Então agora vamos para a característica do macho do ancilostoma duodenale. O macho ele mede de 9 a 11 milímetros de longitude, possui a bolsa copulatriz mais ancha que larga, raio dorsal tripartido, espículas separadas, não fusionadas. Essa é uma diferença também do Nectar Americus, que tem a espícula fusionada. Possui um testículo tubular e um canal deferente, e o intestino termina em coágulo. Aqui está mostrando a sua bolsa copulatriz e a característica da bolsa copulatriz do ancilostoma duodenale, né? A bolsa copulatriz é mais ancha que larga, raio dorsal tripartido e a espícula separada. Aqui, né, mostrando
sua bolsa copulatriz. E agora vamos falar das características do ancilostoma duodenale da fêmea. A hembra, ela mede de 10 a 13 milímetros de longitude, vulva posterior à metade do corpo, espinha caudal presente, sendo que na hembra da Nectar americans era ausente. Extremidade posterior afilada, a ovoposição, cerca de 20 a 30 mil ovos vermidia, tamanho do ovo de 56 a 60 micras. Possui 2 ovários, um ovoduto e um útero. Intestino termina pelo reto e ânus. Então, a característica, né, da cola do ancilostoma da hembra apresenta a espinha caudal, que está mostrando na imagem, e vulva posterior à metade do corpo. Que também aqui, né, mostrando que o final da sua cauda termina em ponta com a espinha caudal. Aí também está mostrando, e nessa imagem a gente mostra a diferença, né, da espinha, do final da cola da hembra, da ancilostoma duodenale, onde apresenta, né, a ponta, a cola terminada em ponta com a espinha caudal, e no Nectar americans tem a ponta terminada em cone, sem a espinha caudal. Característica dos ovos das uncinárias. Os ovos a gente não vai saber diferenciar se é do ancilostoma duodenale ou Nectar americans, porque eles são bem parecidos e não tem como a gente diferenciar em microscopia. A característica dos ovos são ovoides, envoltos por membrana hialina transparente, média de 60 a 70 micras por 30 a 40 micras. É difícil diferenciar microscopicamente se responder a ancilostoma duodenale ou Nectar americans. A postura do ovo da célula é única, em pensando a segmentação nas fezes. Em mostras recentes podem encontrar ovos com 4 a 8 mais blastômeros. Então, os ovos, ele vai ser posto e ele já vai ser segmentado pelos blastômeros. E esses blastômeros, ele encontrando um ambiente propício, né, em boa umidade, com calor, ele vai transformar em larva rabiditoide, e a larva rabiditoide, ela vai se transformar em larva filariforme, que é a fase infectante do parásito. Mais na frente a gente vai explicar sobre a diferença das duas larvas. Os ovos das uncinárias, ele, como eu já falei, né, ele não pode diferenciar se é de ancilostoma duodenale ou Nectar americans, porque eles parecem. Aqui, né, está mostrando que eles são idênticos, e mostrando também que ele é revestido por uma capa transparente. Então, a característica, né, é envolto, aqui mostrando, que ele é envolto por uma membrana hialina transparente e composto de 8 a 16 blastômeros, dependendo do estágio do que se encontra. Aqui, nessa imagem, só mostrando a membrana hialina. E aqui está mostrando os blastômeros, que começa, inicia de 4 a 8 e vai aumentando até virar larva. Então, agora iremos falar das características das larvas rabiditoide e a filariforme. Qual que é a diferença de cada uma? A larva
larva rabiditóide. A larva que sai do ovo mede de 200 a 300 micras de largo, tem esôfago bulboso e ocupa o terço de seu corpo. Tem uma cavidade bucal larga, primórdio genital representado por um pequeno número de células e no solo ele alimenta de bactérias e detritos que há no solo. Sofre 2 mudas e logo de 5 a 6 dias se transforma. Então, as larvas rabiditóides, né? Então, as larvas rabiditóides, elas vão se alimentar no solo, né? Das bactérias e os detritos, e para ela ir passando, se transformando, para sofrer suas mudas, as 2 mudas, e transformar em larva filariforme. E essas larvas filariformes, a gente vai ver a característica delas, né? A larva filariforme, ele é o terceiro estágio, onde possui características próprias. O esôfago é cilíndrico, muito alargado, sem bulbo. Sua nutrição é por sua própria reserva, cauda pontiaguda, e é o estágio infectante. Então, na larva filariforme, ela já não se alimenta mais no solo. Então, ela se alimenta da reserva que fez, né, quando era larva rabidiforme. Então, essa larva filariforme, ela é mais rápida e ela fica embaixo do solo procurando umidade para ela não morrer desidratada. Então, ela fica abaixo do solo e se movimenta, tem seu movimento rápido quando acha seu hospedeiro. Aqui está mostrando, né, a larva filariforme, que ela termina em ponta. E agora iremos falar sobre o ciclo biológico das encinárias. Então, como que é o ciclo biológico? A pessoa que está com parásito libera pelas fezes ovos de encinárias, e nesses ovos eles saem segmentados, né, com os blastômeros, e num ambiente propício, com boa umidade, com bom calor, uma temperatura em torno de 37 graus, o ovo vai se eclodir, né, e vai sair a larva rabidiforme, e essa larva rabidiforme ela vai sofrer mudas até chegar à larva filariforme, que essa larva filariforme é a fase infectante, e essa larva ela vai penetrar a pele, né? As pessoas que andam descalço, ela penetra a pele, e ao penetrar a pele, o parásito vai entrar na corrente sanguínea, na corrente circulatória ou linfática, e de lá vai para o coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão vai para faringe, laringe, traqueia, e quando o parásito chega na traqueia, ele é deglutido novamente, e onde chega ao intestino delgado, e onde ele vai se transformar em parásito adulto. E lá eles vão se acoplar e liberar ovos novamente nas fezes do hospedeiro. Sua transmissão, né, é por contato da pele, sobre todo mão ou os pés, com a terra infectada, principalmente os pés, né? A localização, eles localizam no intestino delgado, principalmente do duodeno.
E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por identificação dos ovos segmentados no exame corpoparasitológico e não tendo, né, como diferenciar se é um néctar américo ou ancilostoma duodenário. Então, ficamos aqui com mais uma aula de microbiologia prática, né, para vocês, e a gente vai dando andamento aí até você voltar, né, do recesso. Obrigada a todos.